Tem muito conteúdo por aí ensinando o que fazer para ter um parto rápido. Dicas de como ter um parto rápido. O que comer para ter um parto rápido. Como ter um parto normal rápido. Exercícios para um parto normal rápido. Enfim, a lista é longa e você provavelmente já se deparou com algum conteúdo desse tipo. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender por que esse tipo de conteúdo, por que esse tipo de meta pode acabar mais atrapalhando o seu trabalho de parto do que ajudando. Então, se você é uma gestante em busca de uma experiência de parto positiva e não necessariamente rápida, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou explicar por que existe tanto conteúdo desse tipo, depois eu vou explicar quais são os problemas desse tipo de informação e por último eu vou te explicar por que você não deveria ir atrás de tentar ter um parto rápido. Então, por que existe tanto conteúdo prometendo te ajudar a ter um parto rápido? Primeiro porque existe essa ideia, existe essa impressão nas pessoas de que parto bom é parto rápido. Quanto mais rápido o parto, melhor. A gente sempre ouve essas histórias, né? Ai, fulana teve um parto ótimo, foi rapidinho, em 1 hora o bebê nasceu. Ou às vezes eu leio comentários do tipo: 2 contrações depois eu já tinha 9 centímetros de dilatação e quase não deu tempo da gente chegar no hospital, foi uma correria. Sim, eu li um comentário desse quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo. E aí você deve estar pensando, caramba, 2 contrações e a pessoa já chegou a 9 centímetros? Isso sim é um parto bom, hein? E muita gente tem essa ideia de que realmente o melhor parto é aquele que é bem rápido. Então, por isso que existe tanto conteúdo ensinando você a conseguir isso. Porque as pessoas que fazem esses conteúdos sabem que as pessoas querem isso, que as pessoas acham que isso é o que elas deveriam querer. Então, essas pessoas fazem esses conteúdos para chamar a sua atenção. E além das pessoas terem essa concepção de que um parto bom é um parto rápido, também existe essa ideia de que é possível controlar o tempo que o seu parto vai durar, que dependendo do que você fizer, você vai ter um parto rápido ou não. Então essa ideia é vendida, né, para as pessoas que, olha, se você fizer isso aqui, você vai ter um parto rápido. Então faça isso. Quando na verdade não dá para você ter controle sobre o tempo que o seu parto vai durar. Dá sim para você influenciar se o seu parto vai fluir de forma natural, vai fluir de forma fisiológica, se você vai conseguir lidar bem com a experiência, independente do tempo que ela estiver levando, mas controlar o tempo que o parto vai durar e conseguir ter certeza que o seu parto vai ser rápido, isso não dá. E quais são os problemas dessa ideia de que é possível ter controle do tempo do parto e de que tem coisas que você pode fazer para ter um parto rápido? O primeiro problema é que, de maneira geral, parto não é rápido. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, talvez se você acompanha meu canal há algum tempo você já está até cansada de ouvir isso, mas fisiologicamente falando, o parto é um processo lento, o seu corpo precisa de tempo para fazer o que ele tem que fazer. Então, quando você está grávida do seu bebê, o seu bebê está guardadinho dentro do seu útero, o colo do seu útero, né, que é a abertura do seu útero, está bem fechada. O seu útero está bem fechado para guardar o bebê durante o tempo que ele precisa ficar dentro de você. E aí, quando o seu corpo entende que chegou a hora do bebê nascer, o seu corpo vai começar aos poucos a abrir o colo do útero. E aí o seu corpo precisa primeiro amolecer esse colo do útero, afinar esse colo e depois abrir ele aos pouquinhos no início. E só depois que o colo já está razoavelmente aberto, né, razoavelmente dilatado, aí o seu corpo pode aumentar ali o passo do processo e o processo acontece mais rápido. Mas quando você junta tudo isso, é um tempo longo. Sem contar o período expulsivo. Então, depois que o seu corpo termina de dilatar o colo do útero, termina de abrir, aí o seu corpo vai começar a empurrar o bebê para ele atravessar o canal do parto. E esse processo também vai levar um tempinho. Então, quando você junta tudo, é normal que o parto demore, que o parto precise de um tempo razoável para acontecer. Então, essa ideia de que parto bom é parto rápido, que o seu parto vai ser ótimo se ele for um parto rápido, ela é um pouco fora da realidade. Ah, Ângela, então você está querendo dizer que não tem mulher que tem parto rápido. Então, essa mulher que falou que 2 contrações depois o filho dela nasceu, ela estava mentindo. Não, eu não acho que não existem partos rápidos. Eu acho que sim, que como tudo, existem exceções à regra.
mas definitivamente é a minoria das mulheres. E no caso específico dessa mulher que diz que com 2 contrações ela já tinha 9 centímetros, você provavelmente também já sabe o que aconteceu no caso dela. Provavelmente o útero dela contraiu mais vezes antes dessas 2 contrações que ela diz que sentiu, mas ela não estava sentindo, ela estava muito tranquila, muito calma, não estava prestando atenção, o que não é ruim, o que é ótimo, na verdade. Eu percebo que existem essas mulheres que são tão desencanadas, tão tranquilas, tão calmas, tão despreocupadas, que o corpo delas está ali trabalhando e elas não estão nem percebendo. E aí, quando vê, o bebê já está quase nascendo mesmo. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário, isso é algo muito bom. Mas essas pessoas não estão tentando controlar o tempo do parto. É justamente por elas não estarem tentando controlar o tempo do parto, justamente por elas não estarem nem prestando atenção, que elas conseguem ter partos rápidos na concepção delas. Porque, na verdade, o parto dela, o corpo dela precisou, com certeza, de mais de 2 contrações para fazer o bebê nascer, entendeu? Então, sim, existem mulheres que têm partos rápidos, mas é a exceção. E mesmo as mulheres que têm parto rápido, na verdade, dentro do corpo delas, o parto levou um tempinho, só que elas perceberam pouco desse tempo. Outro problema desse conteúdo que promete um parto rápido é que não existe dica, não existe técnica, não existe nada que vai ajudar você a ter controle no tempo que o seu parto dura. Ou seja, não dá para você ter um parto rápido fazendo isso ou aquilo. Pode ser que você tenha um parto rápido, mas pode ser que você use tudo isso que as pessoas falam que te garante um parto rápido e mesmo assim o seu parto demore. E isso não é ruim, porque parto normalmente demora mesmo. Ai, Ângela, então você está querendo dizer que essas dicas para um parto rápido que as pessoas dão não funcionam? O que eu quero dizer é o seguinte, que essas dicas, elas vão sim ajudar você a ter uma boa experiência de parto, vão ajudar o seu parto a progredir de uma maneira legal, mas elas não vão garantir que você vai ter um parto rápido. E o problema é você ir para o parto, né? Você se preparar para o parto achando que porque você está praticando, aprendendo essas técnicas, aplicando essas dicas, você vai conseguir ter um parto rápido. Esse que é o problema, entende? Então não é se você usa ou não a técnica que vai determinar se o seu parto vai ser rápido ou não. É muito mais complexo do que isso. Tem muitos fatores que vão influenciar se você vai ter um parto rápido ou não, incluindo alguns fatores hereditários que você definitivamente não tem como controlar. E o terceiro problema de você tentar ter um parto rápido é que um parto rápido não é necessariamente um parto bom. Apesar de ter essa ideia difundida, né, de que o melhor parto é aquele que é rápido, eu conheço pessoalmente histórias de mulheres que tiveram partos relâmpagos e falam deles como uma experiência muito ruim, muito negativa. Às vezes, é justamente o fato de que o corpo está fazendo ali tudo muito rápido que vai deixar a experiência mais pesada, que vai deixar a experiência negativa. Então, não é o tempo que dura o seu parto, se ele demora muito ou se ele demora pouco, é como você lida com a sua experiência de parto, independente do tempo que ela vai durar. Então veja aqui esse caso que eu tô falando, né? A mulher teve um parto muito rápido, ela falou que durou 2 horas no total, desde que ela começou a sentir a primeira contração até o momento que o bebê nasceu, mas ela disse que foi uma experiência horrível. Então nessas 2 horas, ela não estava lidando bem com as contrações, com o processo, ela provavelmente estava percebendo que estava acontecendo rápido demais, ela ficou ansiosa achando que não ia dar tempo dela chegar no hospital, que o bebê ia nascer no elevador. Então, o fato de ter sido rápido não foi necessariamente bom. E agora, para finalizar o vídeo, por que você não deveria ir atrás de conteúdos que ensinam você a ter um parto rápido? Se você achar que essas dicas vão te ajudar a ter um parto mais rápido e na hora você não tiver um parto rápido, você vai ficar frustrada e ansiosa. Então a melhor coisa que você faz, de verdade, é espere que o parto vai demorar. Espere que você vai precisar de bastante tempo aí dentro do seu parto, dentro do seu trabalho de parto, até o seu bebê nascer. Lembrando que isso não é algo anormal e não é algo ruim. É como as coisas estão naturalmente programadas para acontecer. E quando você espera que o seu parto vai ser longo, e aí você tem um parto rápido, né? Você é uma dessas mulheres que fogem à regra, você vai se sentir muito melhor. Então imagina, você estava lá esperando que ainda ia demorar um tempão, e aí de repente o bebê nasceu e você nem estava esperando que já ia acontecer. Então, é uma sensação, é uma emoção muito mais positiva do que se você acha que o parto vai ser rápido e aí ele não é rápido e aí você fica ali ansiosa e frustrada. Então, espere que vai demorar, porque provavelmente vai demorar.
Outra razão para você não tentar controlar o tempo do seu parto é você colocar o seu foco e a sua energia no que você realmente consegue controlar. Então lembra que num parto, tanto antes quanto na hora do parto, existem coisas que estão ao seu alcance e coisas que não estão, que você não consegue controlar. Se você ficar perdendo tempo e energia tentando mexer aqui nas coisas que você não consegue controlar, você não consegue colocar energia suficiente e foco suficiente nas coisas que você realmente consegue controlar. O que você consegue controlar na hora do parto? A sua respiração, o seu estado interno de calma, de tranquilidade, as suas ações, as ferramentas que você quer usar na hora do parto. Enfim, a maioria das coisas que você consegue controlar antes e durante o parto estão relacionados a você, ao que você consegue fazer. E uma das coisas que você não consegue controlar na hora do parto e que você não deve tentar controlar é o tempo que o seu parto vai durar. Então tente não ficar olhando para o relógio, cronometrando a hora que começou, quanto tempo eu já estou aqui, quanto tempo será que ainda falta. Isso é uma das piores coisas que uma mulher em trabalho de parto pode fazer. Ficar se preocupando com o tempo, ficar ansiosa porque está demorando muito ou não. O profissional médico que está acompanhando o seu processo de parto, ele vai se encarregar disso. É ele que vai monitorar o seu bebê, é ele que vai te monitorar e decidir se o tempo está dentro do normal ou não. Lembra que o seu corpo não é uma máquina que você aperta um botão e coloca parto rápido. Então, respeite o tempo que o seu corpo precisa para fazer o seu bebê. Respeite o tempo fisiológico do processo. O parto é um jogo de paciência e não de pressa. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você gostou, se você é uma dessas pessoas que estava em busca de conteúdos que ensinam a ter um parto rápido. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do meu canal para você assistir depois, se você quiser. E eu vejo você no próximo vídeo.